Então, Ive, eu, como a grande maioria dos brasileiros, né, vim de uma tradição católica, minha família também frequentava espiritismo, né, na época, aquele sincretismo, né, que a maioria, a grande maioria das famílias brasileiras seguia naquela época, ainda segue um pouco, e eu vim dessa história daí, só que em um dado momento, a minha mãe, ela adoeceu, né, só que a gente não sabia até então que era uma doença. Eu tinha 9 anos de idade nessa época, e a gente achava que era alguma coisa espiritual, então tentamos tudo, levamos ela em vários lugares, né, para fazer procedimentos espirituais mesmo, né? Na verdade, meu pai, eu e meu irmão éramos crianças ainda, mas acompanhávamos, né, eles nessa jornada, e levamos ela para todos os lugares, e ninguém, né, apresentava uma solução, né, para a questão que ela demonstrava ali. E até que a gente descobriu que não era uma questão espiritual, mas era realmente uma doença, né, psíquica. Minha mãe desenvolveu, na época a gente chamava psicose maníaca depressiva, hoje a gente chama transtorno bipolar, né, que é uma depressão onde a pessoa vai de altos e baixos, vai da extrema euforia a extrema depressão, né, em questão de dias. E minha mãe desenvolveu essa doença, então nós começamos a tratar com psicólogos, psiquiatras na época, né? Não havia muito recurso como hoje, né? Eram Uhum. poucos remédios, poucas clínicas especializadas. Minha mãe ficou internada por algumas vezes, né? Nós crianças, né? Eu e meu irmão ainda crianças, para entender isso tudo era difícil. E nesse momento aí, bem conturbado, né, da nossa vida, a gente tinha minha mãe já havia aí para uns 5, 6 anos de doença. Nós tínhamos uma vizinha, que morava em frente, né, da nossa casa, e ela era cristã, né, e evangélica, Dona Cira, né, que é uma pessoa que nós temos gratidão eterna, porque foi, no final das contas, ela que nos apresentou, né, Jesus. E ela começou a visitar a minha mãe, né, e levar a palavra de Deus para minha mãe, e minha mãe começou, e chamou minha mãe para a igreja. E minha mãe estava numa fase, nessa época, muito depressiva, que não saía de casa, não estava nem trabalhando, estava de licença do trabalho. E minha mãe manifestou a vontade de ir à igreja. Era o único lugar para onde ela ia, né? Ela só queria ir para a igreja aos domingos de manhã. E como ela já não queria ir sozinha, eu comecei a ir com ela, né? E eu ia para acompanhá-la. Eu não tinha nenhuma vontade de ficar na igreja, de Uhum. frequentar a igreja, nada disso. Eu só ia para que minha mãe tivesse lugar para ela ir, né? E eu tinha que acompanhá-la. E eu comecei a ir nesse meio tempo, eu já dirigia, porque apesar de que eu ainda não era, né, Uhum. habilitada, mas precisava mesmo. Meu pai trabalhava longe, ele tinha um posto de gasolina na estrada, então minha mãe doente tinha um carro em casa, se houvesse uma necessidade. Então eu aprendi a dirigir aos 13 anos. Então eu ia levar na igreja, voltava, né? E nesse convívio com as pessoas da igreja para acompanhar minha mãe, eu fui sendo conquistada primeiro pelas pessoas, né? Tem pessoas que até hoje são grandes amigas, tem Daílze e a família dela, que foi inclusive na casa dela que eu realmente me converti, né? Depois de ser uma frequentadora de igreja, mas foi na casa dela, né? Tia Dai, minha querida amada, que eu realmente me converti, tive um encontro com Jesus, né? E eu fui conquistada pelas pessoas até que Jesus, né, através do Espírito Santo dele, falou ao meu coração e eu tomei a minha decisão, né? E aí, aos 19 anos, aos 18 anos, eu fui batizada, né? E aos 19 anos foi quando a minha mãe faleceu, né? Ela faleceu realmente da doença, ela se matou, né? Cometeu suicídio, era um dos riscos, né, da doença dela. A gente sabia desse risco, a gente tomava todos os cuidados. Ela já havia tentado outras vezes, outras 2 vezes anteriores, né? E a gente conseguiu, né, salvá-la. Mas dessa vez, infelizmente, né, ela usou o dispositivo que a gente não teve o que fazer, né? E realmente a perdemos. E E nesse momento você já estava na igreja, quando tudo isso eu já aconteceu. era convertida, eu já estava batizada, eu tinha me batizado um ano antes, né? Disso daí. E assim foi fundamental eu estar, né, na igreja, porque eu vivi, Ivana, veja que eu vivi desde os meus 9 anos essa história da minha mãe doente, entre internações e vendo ela como louca. Às vezes eu encontrava minha mãe agindo como se fosse uma louca na fase de Uhum. mania, né?
do transtorno bipolar. Eu estar na igreja, né, e ter o apoio da comunidade da igreja, como eu tive, né, eu era de Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia, né, e foi fundamental para que hoje eu fosse uma pessoa equilibrada, né, como hoje eu sou, né, tem as minhas maluquices, como dizia o poeta, de perto ninguém é normal. Mas para você ver como todas as coisas realmente cooperam, né, para o nosso bem, porque não deve ter sido fácil a sua infância conviver a sua responsabilidade tão nova de cuidar da sua mãe, de levar sua mãe para os lugares. Obviamente, aquilo não é o ideal para uma criança viver, né? Essa responsabilidade, essas dores de 9 a 19 anos, né? Que foi esse período mais conturbado. Mas no meio do caminho o Senhor preparou uma igreja para te acolher, um povo para ser sua família, para te dar uma base de sustentação nesse período. E eu acho que você passar logo um momento tão difícil assim nos seus primeiros anos de convertida também deve ter marcado muito a sua caminhada com Deus. Na verdade, como foi que você encarou, mesmo sendo nova convertida, porque os novos convertidos ainda são os bebezinhos na fé, né? Às vezes não entende tantas coisas, às vezes não questiona muita coisa, mas como foi para você especificamente passar por o luto da sua mãe, entendendo que Deus salvou você, que Deus poderia curar, poderia fazer, poderia transformar. Como foi que você lidou nessa situação? Foi interessante que essa mesma irmã, né, que nos apresentou, né, Jesus, a dona Cira, ela, no dia que tudo aconteceu, né, ela me levou para casa dela, né, enquanto, enfim, todos os processos legais, né, porque teve que haver perícia, aquela coisa toda, né, policial, realmente, porque foi ela tirou a vida com arma, né, com uma arma. E ela me tirou de casa, né? Meu irmão, amigos levaram ele também, e meu pai ficou lá, né? Resolvendo com as pessoas. E eu fui para casa da dona Ciri, e lá ela me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: nunca pergunta a Deus por quê, só para quê, né? Ela falou para mim: para quê? E no final das contas, Silvinha, né? Ela falava comigo: tudo é para a glória do nome de Jesus. Agora nós não entendemos o propósito, porque o para quê é o propósito, né? O porquê são as razões. E tem a ver com o passado. Isso, porque tem a ver com o passado, com o que a gente já não pode mover, a gente já não pode mudar. Essa é a verdade. Os porquês são as razões por que alguma coisa atrás aconteceu, né? E isso a gente já não pode fazer mais nada com aquilo que ficou para trás. Mas o para quê é o propósito, né? O que será construído a partir daquilo, né? O que Deus vai fazer a partir daquilo? E ela me fez, eu tinha só 19 anos, mas eu entendi, eu creio mesmo pelo Espírito Santo. Eu entendi aquilo naquele momento. E eu nunca perguntei realmente a Deus por quê. Nunca, nem no primeiro dia, né? Sofri, obviamente, muito, né? Eu tinha só 19 anos, né? Na verdade, eu fui perdendo a minha mãe aos poucos desde que ela adoeceu, porque ela não pôde ser, né, a mãe da minha adolescência, né, inteira, porque ela não tinha saúde, mas a perda física, né, dela, obviamente, me doeu muito, né, e até hoje, quando eu penso agora mesmo, né, me encheu os olhos de lágrima, né, pensando na minha mãe, que ela podia estar aqui ainda, mas eu nunca perguntei por quê, né, a Deus. E eu lembro que no dia do velório, né, no dia seguinte, antes de ir do sepultamento, a família cristã, católica, né, como eu falei, e as irmãs dela levaram o padre, né, para lá, apesar de que sabiam que ela já era cristã evangélica. E eu levei um pastor amigo, porque a nossa igreja naquele momento estava sem pastor. E um pastor que era amigo, né, da família foi e deu uma palavra também. E depois que ele deu a palavra, eu estava ali, né, perto do caixão, e eu comecei a orar. E aquela oração, a minha oração foi uma oração de gratidão a Deus pela vida da minha mãe. Não foi uma oração de, sabe, Deus me ajuda, Deus me consola. E eu sei que isso não veio de mim, sabe? Eu creio realmente que foi uma oração do Espírito Santo
para ministrar o meu coração, e eu acho que para ministrar outros corações, pessoas que estavam ali, era uma família, nós éramos uma família muito conhecida na cidade, né? Então estava muito cheio de gente, aquele lugar. E eu tenho plena convicção que não veio de mim. Aquelas palavras, eu não tinha como orar aquelas palavras. Essa foi a maneira como Deus cuidou de mim nesse momento. A igreja se aproximou bastante, essas famílias, né, que eu falei, mas que já eram mais próximas, né, colaram mesmo, sabe, comigo, com a gente. E foi fundamental. Então, eu acho até válido a gente falar a importância de uma atitude no meio de uma situação dessa, da sua atitude, de como Deus ministrou ao seu coração, a forma de agir. Porque numa situação assim de luto, numa situação assim, até nas nossas lutas mesmo, nós costumamos muitas vezes a endurecer o nosso coração, a até virar as costas para Deus em muitos momentos. Mas quando a gente tem esse discernimento de não fazer questionamentos, não perguntar os porquês, mas entender os propósitos e direcionar o para quê, eu acho que tudo faz sentido e ainda que a gente não enxergue o quebra-cabeça montado, a gente só enxergue peças soltas, a gente consegue passar por isso de uma forma melhor, né? A gente entende que as lutas são difíceis, que os momentos de deserto não são fáceis, mas quando a gente passa segurando a mão de Deus, a gente passa de uma forma diferente, não é verdade? E você fez isso, você não só passou segurando a mão de Deus, mas com uma igreja inteira te dando um suporte. Isso é sensacional, a importância de igreja. Eu não teria estrutura, mesmo familiar até, né, para ter sobrevivido, né, a isso daí, se não fosse o Espírito Santo através da igreja, né? Eu tive uma irmã da igreja que era jovem, né, um pouco mais velha que eu na época, mais jovem ainda, que ela deixou a casa dela e passou 3 meses comigo na minha casa. Ela foi Uau, dormir comigo na minha casa por 3 meses. Ela morou, né, com a gente por 3 meses para me acompanhar, para que eu não ficasse só, né? que E lindo. eu não estava sozinha em nenhum momento, né? A igreja realmente fez toda a diferença na minha vida.